boa noite para quem vai me assistir à noite, boa tarde para quem vai assistir à tarde, bom dia para quem vai assistir, bom dia. Vamos cantar uma musiquinha pedindo a presença dos benfeitores espirituais para nos ajudar neste momento, para transmitir a todos a mensagem de hoje para o Centro Espírita Caminho da Luz, ou melhor, Grupo Espírita Caminho da Luz de Pedra Preta. Vamos lá? Jesus querido, meigo amigo, comigo vem cantar. Me ensina, irmão, a espalhar nesta canção o eterno bem da paz. E assim cantando procuro te encontrar. Só de pensar em ti sinto alívio em respirar. Jesus querido, meigo amigo, comigo vem cantar. Me ensina, irmão, a espalhar nesta canção o eterno bem da paz. E assim cantando procuro te encontrar. Só de pensar em ti sinto alívio em respirar. Só de pensar em ti sinto alívio em respirar. Eu sem Jesus sou um lago sem peixinhos a nadar. Eu sem Jesus sou uma noite sem estrelas a brilhar. Sou viagem sem volta, esperança acabada. Sem Jesus eu não vivo, sem Jesus eu não sou nada. Eu sem Jesus sou amor que não foi correspondido. Eu sem Jesus, para mim o viver não tem sentido. Sou uma rosa sem perfume, um doente com queixume, um poeta sem sonhar, uma criança sem brincar. Sou viagem sem volta, esperança acabada. Sem Jesus eu não vivo, sem Jesus eu não sou nada.
Jesus. Para finalizar esse momento de música, vamos fazer uma oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Finalizando o nosso momento de música, vamos então continuar ou começar os nossos estudos com a palestra de hoje, então, que nós vamos entrar num tema em que o objetivo para nós é mostrar em que consiste a afabilidade e a doçura, que está no Evangelho, né? No capítulo 9, item 6, né? E depois a importância da prece no capítulo 27, item 11. A afabilidade e a doçura são sentimentos que estende, ou seja, é do sentimento do amor que se estende ao seu redor, às pessoas que têm essas virtudes, né? Afabilidade e doçura, a educação, a cortesia, vamos dizer assim, né? O tratar as pessoas de forma benevolente. No Evangelho, nós podemos perceber onde que Jesus ensina: bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Mansos e pacíficos. Então, serão todos bem-aventurados os mansos e pacíficos. Mansidão, pacífico, aquele que traz a paz, que tudo para ele. Não ter brigas, não ter contendas, nada que vai ao lado da dor, do sofrimento, da mágoa, do rancor. Nada disso. Então, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, Lázaro, né, o espírito Lázaro, em 1861 em Paris, ele resumiu esse conteúdo
conforme os estudos, né, desse capítulo, aí os espíritos vêm falar a respeito do que foi estudado ali nesse capítulo. E Lázaro, ele desenvolveu o tema com muita propriedade. Espírito puro, elevado, desculpe-me, espírito elevado, espírito iluminado. E que são, ele que mostrou para nós a afabilidade e a doçura, que são caminhos e atitudes que todos devem se esforçar para praticarem, né? Dentro do lar e fora do lar. Então, neste exemplo, neste ensinamento de Lázaro, né, a afabilidade e a doçura, nós podemos perceber aí como será o nosso ambiente espiritual, o ambiente espiritual do lar, da nossa casa, onde nós moramos, onde nós residimos com outras pessoas que foram ali colocadas conosco por causa das reencarnações, dos compromissos que assumimos com elas. Compromissos de reconciliação, compromissos de perdão, compromissos de amor. E no lar, né, vem em forma consanguínea, ou seja, espíritos reencarnados com laços consanguíneos. Um ou outro já tem os laços espirituais. Se nessas reencarnações, esses lares conturbados que não têm a afabilidade e a doçura, aí tem os espíritos que estão tentando ou foram colocados ali para conquistar essa reconciliação, né? Através da convivência, que muitas pessoas acham hoje em dia difícil de conviver por causa dessas diferenças. É raro ter em famílias espíritos já elevados que já se amam, né? Que já se preparam para estarem ali, se prepararam para estar ali, trazer toda a paz, o amor, trazer aquela tranquilidade, né? Quando esses espíritos eles conseguem isso, eles vão ajudar outras famílias, outras pessoas que eles têm também a necessidade de fazer esse resgate, de fazer essa reconciliação, de levar essa luz e esse amor, né? Aí muitas pessoas ainda usam uma máscara de fingida bondade. Como? Né? Só uma roupagem para que mostrar o exterior dessa pessoa, desses que não tem a afabilidade e a doçura, fora de casa, né? Fora de casa é uma pessoa boa, educada, tudo é maravilhoso para essa pessoa, gentil, mas quando chega em casa, ali ele tira essa máscara, né? Ele mostra realmente quem ele é, sem verniz, sem nada, né? Aí ele mostra que ofende as pessoas que estão ali dentro, a esposa, os filhos, os auxiliares, né? Da cozinha, da limpeza da casa. Então ofende a todos, porque ele tem essa fingida, bonomia fingida, né? Essa bondade que não existe dentro dele realmente. É só por fora e consegue manter isso fora de casa, né? E dentro de casa, se ele pudesse entender, perceber o quanto a tirania dele afasta o sentimento de amor dessas pessoas que estão ali para acertarem esses laços familiares, né? Ele melhoraria, mudaria e perceberia que a atitude deformada, vamos dizer assim, que é bem calculada, né, estaria voltando ao caminho do amor. Porque numa família que tem filhos, né, a esposa ali, os filhos crescendo,
como que eles vão se sentirem? Infelizes, com medo, pavor. Porque o pai fala assim, né? Lá fora ele tem o sorriso nos lábios, dentro de casa ele tem o veneno no coração. E aí chega em casa, ele não dá importância nenhuma para esse sentimento. Ainda fala assim, aqui dentro eu sou, né? Eu sou obedecido. Aqui dentro quem manda sou eu. E eu sou obedecido. Respeitado? Não. Muitas vezes odiado, detestado, né? Os tiranos domésticos, por exemplo, pertencem à classe de pessoas bondosas, não pertencem à classe de pessoas bondosas e educadas, né? Não. Fora do lar, elas querem pertencer a essa classe. E todos sabem, entendem como existem as pessoas para fazerem isso. Fala bem assim, nossa, eu conheço fulano, na casa dele ele grita, ele xinga, ele não tem paciência com a esposa, ele não tem paciência com os filhos. Não, mas aqui na rua ele é tão diferente. Nossa, aqui na casa espírita ele é tão bondoso, fala mansamente, calmamente, né? Por quê? Finge, consegue fingir. Mas por que será que consegue fingir? Porque ainda insiste em se manter no erro, em se manter um déspota, um tirano doméstico. Não consegue entender ou não aceitam entender os ensinamentos do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amando o próximo, você vai ser afável com ele, você vai ter amabilidade, você vai ser doce, cortês com ele. Mas só com as pessoas de fora, com as pessoas de dentro de casa, de dentro do seu lar, né? Não basta ter nos lábios leite e mel, está no Evangelho que o Lázaro fala isso. Se o coração está vazio, ou seja, cheio de hipocrisia, está vazio do amor, está vazio da bondade, da afabilidade, da doçura, mas está cheio de hipocrisia. E ninguém consegue enganar Deus. Diante do mundo nós podemos, mas mostrar para Deus quem realmente somos, não podemos enganar, né? De jeito nenhum. Mas aí nós temos essa parte conturbada dentro de um lar. A pessoa está chegando, o momento dela terminou o trabalho, está indo para casa. Aquele alvoroço, a mãe fica com medo, os filhos apreensivos. Aí o pai chega, que é um tirano, vamos dizer assim, trazendo toda aquela desarmonia, mais ainda porque a espera também é de desarmonia, porque traz o medo, traz pavor em muitos casos, né? Que aquele homem, aquele pai vai chegar e vai maltratar todo mundo que esteja ali naquela casa, todas as pessoas. Ter benevolência denota extensão do sentimento de amor ao próximo, né? Caso contrário, não conseguiam ainda desenvolver esse sentimento que Jesus pede para todos nós. Ao bom relacionamento entre as pessoas, nós precisamos dessa cortesia, nessa educação, no trânsito, na rua, nas filas de banco, em tudo o nosso dia a dia. E isso, se você não tem costume de fazer, começa a fazer para ter o hábito. E logo, logo passará então a ter essa cortesia, né? Quantas vezes nós vemos em faixas de pedestres que foram colocadas nas vias, as pessoas não respeitarem ainda, né? Por falta de costume? Não, porque já tem tempo que isso já vem tendo campanhas para fazer isso. A faixa de pedestre, né? Então, quanto mais nos habituarmos à benevolência e à doçura, mais fácil fica para nós aí fora, né? Poderemos não usar essas máscaras que a gente usava antigamente, né? Que as pessoas que a gente ouvia falar, nossa, ele fala tão calmo, ela fala com tanta mansuetude,
tanta clareza, que deve ser uma pessoa de paz, de amor e de felicidade. Pode até ser, mas em seu lar o ambiente espiritual já é nervoso. O ambiente espiritual já está lotado de entidades espirituais da mesma maneira, como que eu posso lhes dizer, sintonia, afinidades, né? Um exemplo é quando o pai sai do serviço, vai para um bar beber, porque daí na casa dele ele pode fazer tudo o que ele quiser, né? Ser tirano como ele é. Chega em casa, né, alcoolizado, e com ele não vamos falar da parte de que ele precisa de tratamento. Devemos ter benevolência para com todas essas pessoas, sim, né? Com todos esses que fazem o contrário que Jesus ensinou e não criticá-los. Aquele que chega alcoolizado em casa precisa de tratamento, precisa sim. Mas vamos ver o lado espiritual. Ele não está sozinho. Quando ele entra para casa, ele passou num boteco ou num barzinho, vamos dizer assim, e tomou um golinho, encheu a cara de bebida alcoólica, vamos dizer assim, ele não fez isso sozinho, de jeito nenhum. Ele abriu as portas, deu permissão para que entidades espirituais fizessem o mesmo com ele, porque estão aí pululando ao nosso redor, conforme a nossa sintonia, com nossa vontade, conforme as nossas ações, né? Tem experiências nos livros de André Luiz, por exemplo, que a gente vê, percebe, né? A pessoa fica com vontade de ir lá, de beber, de fumar e tudo, porque essa vontade não é dele sozinho, mas ele deu brecha para essa vontade. Ele, ao invés de se elevar através das orações, através da prece, do bom proceder, da afabilidade e da doçura, do amor ao próximo que está dentro de sua casa também, não. Ele fechou as portas para isso e abriu, né, as portas, a janelinha, vamos dizer assim, para essas entidades grosseiras que ainda não se libertaram do vício, que desencarnaram, mas continuam aqui. Poderiam estar em outro mundo, poderiam estar em escolas, mas ainda as inferioridades dos reencarnados os atrai e os mantém aqui, né? As palavras, para serem verdadeiras, e não só para as pessoas de fora, elas também têm que estar dentro do convívio do lar, né? Do coração, para aquelas pessoas que estão ali te acompanhando, te servindo, te ajudando no dia a dia, né? Com gestos que justifiquem atitudes de auxílio ao próximo. O mundo está cheio de pessoas que a língua de ouro tem língua de ouro e sorriso nos lábios, pela frente, mas por trás, quando falam pelas costas, só tem dardos peçonhentos, venenosos. Agir com essas pessoas é nunca assumir atitudes de críticas de forma alguma, né, ao comportamento dessas pessoas. O Evangelho é para aplicarmos a nós mesmos, não aos outros. Então tá. Eu não vou criticar o meu vizinho porque ele chega em casa assim, briga com a esposa e tudo, mas aqui ele passa aqui na minha frente, cumprimenta, que é uma maravilha. E aí, como é que foi o seu dia? Boa semana e tal. Tudo de bom para você. Não vamos criticar. Porque o Evangelho pede que não. O Evangelho primeiro é para nós, os ensinamentos, né? O que nós devemos então fazer com esse comportamento? Olhar para que não possamos cair no mesmo erro, para não errarmos da mesma maneira. Gente, será? Eu escuto os gritos do meu vizinho aqui com a mãe dele, com o filho dele, ou com a esposa dele. Será que eu também não faço isso? Não, eu vou ter que policiar, vou me vigiar. É para mim. O Evangelho é para mim, é para todos nós, essas atitudes das pessoas aí fora, e não para críticas, que não é isso que a doutrina espírita nos ensina, e muito menos o Evangelho de Jesus.
As criaturas assim são quais vasos de veneno a espalhar a iniquidade e o sofrimento. Quanto sofrimento então, né? Essas pessoas espalham. Aí tendo tudo isso, sofrimento, aquela apreensão de que ele vai chegar, o tirano da casa vai chegar, vai brigar com todo mundo. Se chegar alcoolizado, então, piorou a situação. As energias, os pensamentos, as atitudes vão fazer aquele ambiente espiritual pesado, insalubre. As discussões, as exigências descabidas trazem energias que fazem as pessoas da casa ficar doentes, né? Muito bem. Mas então o que nós devemos fazer para auxiliar então pessoas assim e a nós mesmos, se estivermos fazendo esse tipo tendo esse tipo de comportamento em casa? Nós sabemos que para trazer essa harmonia ao ambiente, para fazer toda essa limpeza espiritual, nós precisamos de orar. Limpamos a casa da poeira, da sujeira, telha de aranha, tudo, jogamos água para limpar tudo. A oração, a prece constante, funciona como essa limpeza espiritual desse ambiente do lar que ficou contaminado, sujo pelas más atitudes, pelas más palavras, pelos maus sentimentos, pelas ações negativas e tiranas com os de dentro de suas próprias casas, porque estão ali para se reconciliarem, para se amarem mais e mais, para se perdoarem. Muitos deles são colocados aos nossos lares para aprendermos, para estarmos juntos e evoluir, né? Sempre vai ter, alguém vai dizer, a ovelha negra da família, é uma pessoa difícil. É uma pessoa difícil que merece toda a compreensão, amor e carinho. Mas que essa pessoa também possa e tem capacidade de fazer a parte dela, de mudança, de mudar, né? Conforme o Evangelho de Jesus. É tão claro o que Jesus pede para nós, né? Nos momentos mais difíceis, o que você pode fazer? Fazer uma prece. A prece, nós sabemos, é uma invocação poderosíssima, né? Que nós podemos dirigir pelo pensamento até Deus, até Jesus, Maria Santíssima, o nosso anjo da guarda, todos aqueles espíritos que trabalham para Jesus. Nós podemos fazer essa invocação dirigindo os nossos pensamentos a Ele para ajudar-nos a nos melhorarmos o comportamento, a sermos mais fortes. A mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho entrar no nosso ouvido, não sair pelo outro lado, entrar aqui e parar aqui no coração. Mas muitas vezes o que entra por aqui é a mágoa, é o rancor, a discussão, e ele, em vez de sair, ele para no coração e vai ficando ali trazendo doenças espirituais, doenças morais, doenças somáticas, que afetam até o corpo físico, né? E aí você procura uma casa espírita, porque somos espíritas, indicaram a casa espírita para você. Vai lá na casa espírita Caminho da Luz, lá no grupo espírita. Lá você vai tomar passe, vai participar de grupos de estudo, vai tomar água fluidificada. E aí? Vai ouvir as lições, vai levar seu nome para os cadernos de vibrações, vai tomar o passe, a água fluida, mas vai chegar em casa, vai continuar o mesmo? Do mesmo jeito? Não. Todas essas coisas, todas essas ações que o Centro Espírita nos oferece é para ajudar-nos a melhorar. Dali, o que nós precisamos continuar em nossa casa. Aí eu fico imaginando, a prece é uma invocação que nós podemos fazer, pedir, louvar e agradecer. Nós devemos agradecer e louvar muito mais do que pedir, porque nós já temos tudo do que precisamos para evoluir, porque nós acertamos tudo isso antes de reencarnarmos.
mas o nosso corpo, a parte somática, não nos deixa relembrar. E essas ações são a oração, né, a cortesia, a benevolência, o amor, contribuem para a proteção do lar. Se antes daquele distúrbio tudo, aquele desequilíbrio, aquela desarmonia toda, estavam entrando e saindo energias deletérias, energias malsãs que prejudicam, espíritos negativos, né? Espíritos viciosos, porque você os atraiu com essa atitude. Esse aqui do Evangelho, né? Da história que Lázaro conta, que não tem afabilidade, que não tem doçura, que é um tirano doméstico. Então ele atrai para dentro da casa dele tudo isso. Aí você vai à casa espírita. A casa espírita te dá os subsídios necessários para você lutar contra isso. O Evangelho mostra que você pode mudar. Quando Jesus falou, vai, não peques mais para que não te suceda algo pior, ele estava dizendo, sabendo, vai, não faz mais isso, não erra não, porque vai ser pior. Não incorra no mesmo erro, não faça novamente, porque vai ser pior. Pior agora as obsessões, as perseguições. Aí as pessoas vêm e falam bem assim, gente, mas a casa espírita está fechada por causa dessa pandemia, vamos falar da pandemia. A casa espírita está fechada. Mas você não tem o Evangelho na sua casa? Lá na casa espírita você não ia numa palestra, tal dia, tal hora, que agora está sendo no YouTube? Você não tinha o costume de tomar um passe da água fluida porque outros médiuns estariam ali? Mas nós sabemos que pelo pensamento, pela nossa oração, nós chamamos para dentro da nossa casa, nós invocamos para dentro de nós Jesus, para dentro da nossa casa, os bons espíritos, que pode, através da prece, retirar toda e qualquer energia prejudicial a nós mesmos. Para que será? Por qual objetivo? Além de tudo que nós já estamos vendo, nós estarmos em casa. Eu vejo pessoas utilizando as redes sociais para divulgar mensagens deprimentes, mensagens de ódio, discursos de ódio, vamos dizer assim. Mensagens mentirosas que não tem nada a ver com aquilo que Jesus disse, ou que a saúde diz, ou que, sabe? E as pessoas continuam divulgando. Você entra no Facebook e tem lá postagens e mais postagens, né? Aí tem pessoas que falam bem assim, a casa espírita vai lá, paga um programa, até caro, né? Para poder fazer estudos online, reuniões online. Aí a pessoa fala, eu não vou mexer com isso, eu não sei mexer com isso, eu não quero mexer com isso. Poxa vida, tudo isso que está acontecendo é permissão de Deus. Essa oportunidade, dessas ferramentas que nós temos aqui, é Deus que está trazendo para nós. Tudo que está aqui é cópia imperfeita do plano espiritual. Somos capazes, sim, de aprendermos a manusear tudo isso, a trabalhar com isso. Somos capazes. O que falta é a vontade, é o querer. Porque era mais fácil eu ir na casa espírita e entregar meus problemas para terceiros do que eu chegar em casa agora e fazer isso, né? Entrar num grupo de estudo online, porque eu não tenho ninguém para me assistir. Gente, nós não precisamos de médiuns à torta e à direita ao nosso redor, porque o médico dos médicos, que é Jesus, ele não precisa nem impor as mãos dele sobre nós nesse momento. Tua oração, a tua vontade, a tua invocação faz com que ele te auxilie, faz com que os bons espíritos ao teu redor, né, te dê orientações e você fica apto, mais claro, a ter aquela intuição, falando, nossa, era isso que eu precisava. Eu vou lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ótimo, agora estou mais corajoso, mais confiante, porque o Evangelho te deu isso, a oração te deu isso, né? Nesse momento, independe do lugar,
para estarmos em conexão com Deus, né? Essa conexão virtual, numa sala espírita virtual, tudo pelo pensamento acontece. Por que eu faço vibração para os lares das pessoas que colocaram os nomes nos cadernos e elas não estão lá, na casa espírita? Porque eu estou orando por elas, não estou orando sozinha, mas não, se eu falo o nome delas, se eu penso nelas, meu pensamento vai estar lá. Porque onde está o teu pensamento, está o teu tesouro. E se você ora em conjunto com Deus, com Jesus, os bons espíritos, teu mentor, eles estarão lá. Por quê? Porque a equipe espiritual a qual você se dedica vai estar lá também ajudando, né? E olha só a importância da prece. Nesse livro aqui, Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, André Luiz. No capítulo que fala sobre oficina de nosso lar, eu vou resumir aqui para nós, né? Que lá, entre 18 e 19 horas, os espíritos atingem a crosta terrena para chegar naquele lar, para poder fazer o evangelho no lar. Quem quiser ler, vai do capítulo 34, oficina do nosso lar, até a parte do culto doméstico, do evangelho no lar. Uma casa simples, André Luiz chega e vê aquela luz toda, né? Que ele chega e nunca tinha visto isso. Antes de chegar até essa casa, que é um posto de socorro, vamos dizer assim, uma oficina de trabalho do nosso lar, eles andavam antes pelas ruas. E ele via pessoas desencarnados das piores espécies de sentimentos e comportamentos possíveis, de energias trevosas, andando para lá e para cá, misturados com desencarnados, com encarnados, me desculpem, com encarnados da mesma sintonia, indo para os bares, indo para as traições conjugais, né? Cometendo crimes, participando de crimes. Então ele averigou tudo isso. E para ele chegar até lá, ele falou que o ar estava pesadíssimo, que ele não conseguia respirar. Aniceto falou para ele: calma, quando chegarmos à oficina, a esse lar simples, que tinha uma máquina de costura, a dona da casa, 40 anos, estava tricoteando, né? E ela percebeu quando esses irmãos chegaram, né? Ela percebeu eles ali, porque já estava na hora do evangelho no lar. Ela preparava o evangelho para mais tarde, um horário combinado. E eles, entre 18 e 19 horas, já estavam lá. E estava assim de espíritos trabalhadores do bem, quando Aniceto chegou com André Luiz e mais o outro companheiro de trabalho. E eles foram explicar, né, que ali vigorava um sistema de vibratório de vigilância que André Luiz até então não conhecia. Então, toda vez que você ora, você pratica o evangelho no seu lar, você vai ter essa proteção aqui, ó, um sistema de proteção vibratória. As pessoas não colocam um sistema de alarme, cerca elétrica, para as pessoas mal intencionadas não entrarem e pegar o que não é delas? Não é assim? Mesma coisa funciona com quem ora, onde a casa de trabalho é oração, que tem fraternidade, que tem amor, benevolência, né? Uma parte que eu achei interessante diz assim, ó: penetramos o ambiente do modesto, altamente surpreendido, reparei o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleo na paredes alvas, velha máquina de costura movimentada por uma jovem aparentando 16 anos, um rapazote de 12 anos presumíveis, atento à caderneta de exercícios escolares, 3 crianças de 9, 7 e 5 anos aproximadamente, e como figura central do grupo, doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Notei, porém, que ela percebeu
que eles estavam ali e que do tórax dela, né, irradiava intensa energia de benevolência e de amor, que admirou André Luiz. Ele ficou admirado com isso, porque a claridade espiritual reinante, todavia, era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível aos humanos aí se reunia. Aniceto cumprimentou os grupos que lhe eram mais íntimos de modo especial e apresentou-nos com a bondade de sempre. Então eles esclareceu o que estava acontecendo ali, o porquê, e logo começou a oração, o Evangelho no lar, né? Então todas as pessoas que formam o seu ambiente no lar espiritual de forma negativa, que traz a depressão, que traz sentimentos muito de abandono, né? Deveriam fazer mais uso da oração. Se a família não quer, ora por ela sozinha. Entra ali no quarto. Quando Jesus ensinou, né? Entra no teu quarto e fechada a porta, ora ao Pai da seguinte maneira. Aí ele ensinou a oração do Pai Nosso. O que é orar? É falar com Deus, é falar. Você não precisa de muitas palavras, de repetir nada, de lamentar também não, de resmungar também não. Mas só falar para Ele, para Jesus, para Deus, para os bons espíritos, para Maria Santíssima, quem você quiser. Senhor, eu estou assim, 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 mas eu não quero continuar assim. Eu gostaria de ser mais feliz, eu gostaria de ser mais alegre, eu gostaria de trabalhar mais para o Senhor. Eu gostaria de melhorar a minha casa, melhorar o comportamento com os meus familiares. Ele vai ajudar. Por isso que a doutrina espírita, ela sugere semanalmente a leitura, o culto, que a gente não vamos falar culto, a reunião do Evangelho no lar. Que aí você vai chamar Jesus para passar aquela noite ali com você. Você vai simplesmente abrir uma página do Evangelho ou seguir desde a primeira, fazer sequência, ler uma mensagem, fazer uma prece. Nesse livro Os Mensageiros, as criancinhas, uma fez a prece inicial, tocante, poucas palavras, mas tocante, saiu do coração. Outro leu, comentou, falou, orou a Deus, agradeceu a oportunidade de estarem ali. E aqueles espíritos felizes do plano superior, né, estavam ali protegendo, fazendo aquele cerco vibratório, um sistema de segurança, onde nenhum espírito daqueles que André Luiz encontrou na rua, ia entrar ali dentro, porque a oração protege, né? Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico essa paz. Está no livro Os Missionários da Luz, André Luiz. Mais outra coisa também, Emmanuel diz o seguinte, né? A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas sobretudo afeiçoa o coração ao serviço divino. Está em Vinha de Luz. A oração faz tudo isso, mas sobretudo afeiçoa o seu coração ao serviço divino. Qual é que é esse serviço divino? Qual serviço divino nós estamos prestando? Né? Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governa os fundamentos da vida. Emmanuel, do livro Pensamento e Vida. Olha só, gente. Absorvendo-lhe as reservas, retratando as leis da renovação
permanente que governa os fundamentos da vida. Está aqui ao nosso alcance. Só precisamos pensar, não nos entregarmos ao mal, ao sofrimento, criando cada vez mais energias deletérias dentro do nosso lar. Que se tiver uma criancinha ali dentro e beber da água que tiver ali depois de uma briga, discussão e medo, ela vai passar mal. Porque a água é uma corrente, é uma corrente de energia, né? Ela tanto capta energias benéficas de uma oração, de um bom pensamento, quanto também capta energias ruins de brigas, discussões, sentimentos, né? Um abandono no lar, por exemplo, está tudo ali dentro da mesma casa, mas cada um vive a sua vidinha. Nenhum sabe do problema do outro, se está sofrendo, se não está, e se está, fala que é brincadeira, fala que é frescura. A doutrina espírita nos ensina a não julgar, para não sermos julgados. E mais à frente, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele diz o seguinte, eu vou ler na íntegra. Deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amarguras. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conheçamos o meio mais seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Olha só, gente, que lindo, né? Que a oração é comunhão ininterrupta com Deus. Só um pensamento seu, no dia que amanhece, e falar, meu Deus, que lindo que o Senhor trouxe para nós. Sabe, aquelas árvores, aquele pé amarelo, aquelas árvores que estão plantando por aí, que nascem, as flores. Eu falo que aquilo ali é buquê de flores que Deus fez para nós. Não é lindo? Todos os dias, gente, eu acordo aqui no meu quarto, perto da minha janela, um passarinho cantando. Lindo, 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 né? De manhã cedo eles vêm, ele canta, 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 e vem mais outro, canta, canta, depois somem, vão embora. É presente de Deus. Esse é uma constante comunhão com Deus. Porque aí você vai agradecer essa oportunidade, né? Você vai, através das boas vibrações, dos bons pensamentos, da prece, do Evangelho no lar, fazer com que tua casa e ao redor dela os teus vizinhos também se beneficiem das energias salutares, vibrantes, que Deus tem para com todos nós. O momento é difícil, nós sabemos. Todos nós passamos por dificuldades. Mas as dificuldades morais, as dificuldades espirituais que nos isolam, faz com que a gente esqueça desse recurso maravilhoso da palavra de Deus, do Evangelho, das orações, que nos conecta com Ele através de uma câmera de celular igual essa, ou de outras ferramentas que estão aí as casas espíritas utilizando. Não fecharam as portas virtuais. As portas espirituais físicas, sim. Porque, conforme Allan Kardec, as autoridades sanitaristas da época, né, quando queriam que ele abrissem as casas espíritas na época, ele falou que seria um suicídio indireto aquele que teimasse. Mas, e a obsessão? E os espíritos obsessores? Eu tenho que levar eles para a casa espírita? O que nós podemos fazer? Você vai na casa espírita quando tem obsessão, influência negativa de algum espírito? Por causa do teu comportamento,
por causa do nosso comportamento errôneo, por causa do nosso comportamento sem amor, sem caridade. E ainda temos inimigos do outro lado porque nós fizemos algo errado para eles. Não lembramos graças ao bom Deus. E aí o que acontece? Começa a perseguição. Mas se eu não oro, se eu não mudo o meu proceder, se eu não mudo meus sentimentos, não adianta a casa espírita abrir as portas novamente ou entrar num trabalho de desobsessão. O espírito vai ser ajudado, sim. Eles não precisam de nós, médiuns, para dialogar com eles, porque nós vimos aqui André Luiz, se todos lessem, né, a coleção dos livros de André Luiz, saberiam como que é que funciona o outro lado. Né? O resgate que os espíritos fazem quando estamos em oração, aqueles que nós nem vemos, iriam ficar maravilhados e aproveitar esse momento de reclusão, vamos dizer assim, íntima, para pensar mais, voar mais através dos pensamentos, através das leituras dos livros físicos ou dos livros verdadeiramente, né, confiáveis, como os da doutrina espírita. Era difícil. As pessoas no começo falavam assim, quando nós implantamos o estudo dos livros de Joana de Ângeles e de Manuel Filomeno de Miranda, em 2002, em nossa casa espírita. Joana de Ângeles tem um pensamento muito difícil, não vai dar para entender. Claro, se nós mantermos isso, essa sabotagem, nós não vamos entender nada. Basta querer, basta a gente estudar todos os dias ou todas as vezes que a gente vai compreender. Por quê? Porque neste momento os bons espíritos estão com a gente. Eles vão ajudando a nossa mente a abrir, a entender o que estamos ali lendo. Eu não entendo nada de Joana de Ângeles. Continua, insiste que vai entender. Eu não entendo nada que Allan Kardec fala ali naquele livro dos Espíritos, aquelas perguntas, eu não sei quem é quem. Leia de novo que vai entender. Nós não estamos sozinhos, né? Então a mensagem que nós trouxemos hoje sobre como fica o ambiente espiritual no lar com as orações e sem as orações, nós podemos escolher o que nós queremos para nós agora, né? Então, muita paz, muita luz a todos e até o nosso próximo encontro. Gente, aproveitem esse momento, aproveitem a internet para divulgarem a doutrina espírita, para divulgarem o Evangelho de Jesus. Sabe, tem uma casa espírita que eu vi no YouTube. Eles fazem isso desde 1996. Transmissões gravadas, né, vamos dizer assim, vídeos gravados de estudos e de palestras, né, gravavam em DVD, CDs e distribuíam desde 1996. Olha só, hoje, a tecnologia que nós temos. Isso veio da onde? Veio de Deus. Para quê? Para fazermos bom uso. Se no momento não podemos estar na casa espírita, nós podemos sim estar na casa espírita através desses recursos. Aqui eu estou rodeada de bons espíritos, porque nós preparamos o ambiente com a música, com a oração e os bons pensamentos. Da mesma forma, cada um de vocês, em suas casas, podem fazer o mesmo, né? Sem medo, com todo amor e carinho, Jesus estará lá, porque Ele está no meio de nós. Então, que a nossa mensagem possa encontrar nos corações de cada um de vocês acesso para pensarem, refletirem nesse momento. Não se entreguem, não estão sozinhos. Não levem para dentro de suas casas, através dos pensamentos negativos e ações negativas, as energias deletérias.
Que Jesus abençoe a todos e gratidão pela oportunidade de me ouvirem até agora. Fiquem com Deus e até a próxima vez.